Estamos de volta com o programa Agrocultura RS especial do Antônio Cabreira. E o futuro do seu filho depende da escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Continuando então a nossa conversa, doutor Antônio Cabreira, ainda sobre o tema que falávamos no primeiro bloco, sobre a comparação do Brasil com o restante do mundo. Eu lembro especialmente de uma visita sua à Alemanha, bem na época que estava aquela crise energética, e eles apontando o dedo para nós aqui, falando sobre sustentabilidade com uma série de energias superpoluidoras. Qual o sentimento que o senhor tem quando chega lá, apesar de já saber, mas quando enxerga em loco essa realidade? O sentimento, Thaís, é hipocrisia. Não tem outra palavra para definir isso. E, por exemplo, no caso da Alemanha, foi até uma curiosidade, que foi interessante, que eu gosto muito de Fórmula 1. E, na realidade, eu tinha ouvido uma história que a Alemanha estava, e realmente ela fez isso, ela reabriu a maior mina de carvão a céu aberto do mundo. Mas isso já mostra que a Alemanha, que se vende verde, ela está reabrindo a exploração de combustíveis altamente fósseis, poluentes, como o carvão. Mas não bastasse isso, na reabertura dessa mina, para reabrir essa mina, ela estava literalmente eliminando, destruindo 9 pequenas cidades no interior da Alemanha, porque você tinha que remover aquela cidade para que você pudesse retirar o carvão, já que aquelas cidades estavam assentadas sobre essa mina de carvão. E uma dessas cidades foi a cidade onde tinha nascido o Schumacher, que talvez tenha sido o maior atleta alemão aí desse século. E eu falei, não é possível, será que até a cidade do Schumacher, que é um grande atleta, todo mundo gosta dele, se você for na Alemanha, eu sou uma das pessoas mais idolatradas na Alemanha até hoje. Mesmo assim, para você ter uma ideia do pragmatismo energético da Alemanha, e isso que eu fui lá, e fui fotografar, então, onde a casa onde nasceu, por exemplo, Schumacher, ela não existe mais. Na semana que eu estava ali, que eu fotografei ela, ela foi completamente destruída porque as máquinas chegaram para retirar o carvão que estava sobre aquela casa. Então, veja que pragmatismo que eles têm em relação a isso. Às vezes eles estão apontando o dedo aqui para a questão da Amazônia. E, claro, toda contribuição é muito bem-vinda, mas não esse tipo de hipocrisia. Você está apontando o dedo para cá e abrindo uma mina de carvão lá. E esse tipo de situação acontece em todos os países. É o caso da Noruega, por exemplo, ela tem a Equinor, que é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Agora, por exemplo, nos últimos 10 anos, a Equinor ela teve licença para explorar novos poços de petróleo, mais de 700 novas licenças. Uma delas agora no Mar do Norte, em conjunto com a Inglaterra, que é o Rosebank, que é um poço gigantesco que vai aumentar muito as emissões de CO2, e a Noruega é a maior doadora do Fundo Soberano aqui da Amazônia. Então, é uma coisa irônica. Agora, é claro, tem coisas interessantes que a gente deveria mirar que eles fazem e, quem sabe, a gente não possa trazer para cá. Essa mesma semana que eu fui ver, por exemplo, essa questão aí dessa mina lá na Alemanha, eu achei interessante que eu estava no supermercado e resolvi comprar 1 quilo de café. Eu gosto muito de fazer essas comparações. Aí comprei 1 quilo de café e vi que lá na Alemanha a gente estava pagando 7% de impostos. Naquele mesmo dia eu liguei para minha esposa aqui no Brasil e falei, Ângela, compra também 1 quilo de café aí. E ela comprou e me mandou a notinha. Eu comparei a nota do mesmo dia. Você paga 7% de imposto lá no café, no supermercado alemão, e aqui a gente estava pagando 31,5%. Sabe o que é o triste disso tudo? Nós estamos vivendo a reforma tributária e a reforma tributária não trata exatamente disso. Nada, nada, nada. A gente vai continuar pagando esses impostos altíssimos. E aí as pessoas criticam, por exemplo, o agronegócio.
Mas como o agronegócio só exporta um produto primário, só exporta commodities, por que a gente não agrega valor? Por que a gente não exporta um produto manufaturado? A resposta está na questão da tributária. Não tem outra resposta para isso. Se você for montar uma torrefação, aonde você vai montar? Num país que cobra 7%, como a Alemanha, ou num país que cobra 31,5%, como é o Brasil? Tanto é, a ironia disso tudo é que hoje, eu não sei se você sabe, a Alemanha é o terceiro maior exportador de café do mundo, sem ter um único pé de café. Por quê? Pela questão tributária, ou seja, ela compra o nosso produto primário, manufatura, industrializa ele, faz a torrefação, moe esse café e vende no mercado. Como a Suíça é o maior exportador de chocolate, sem ter um único pé de cacau. Então, assim, nós, como brasileiros, deveríamos entender um pouco, ter conhecimento dessas informações que são básicas para que a gente possa mudar o nosso quadro. Então, as pessoas falam assim: o Brasil hoje é um problema. Eu vejo uma excelente oportunidade para o Brasil, que hoje nós só exportamos produtos primários. Por que isso? Porque nós estamos com a faca e o queijo na mão para fazer uma grande revolução onde? Na área industrial que não acompanhou essa pujança do agronegócio. Vamos criar um sistema em que a gente possa trazer a nossa indústria, agroindústria, e agroindustrializar o maior exportador de produtos do mundo. Bom, doutor Cabreira, o tempo voou. Eu quero lhe pedir um último comentário antes da gente encerrar, diante de tudo que a gente conversou, né? É possível deixar uma mensagem de esperança e otimismo para o agro do Brasil? Assim, eu não tenho dúvida, eu uso muito isso. Há uns tempos atrás eu faço parte do Global Farmers Network, que é uma rede mundial de agricultores, tem quase 100 países que ali fazem parte. Na última reunião, e eles sempre trazem algum palestrante principal, um keynote speaker, né? Alguém que... E nessa última reunião, quem falou foi o secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que trata de estratégia, não é uma pessoa que não é um agricultor, nada disso. E eu achei tão interessante que eu estava ali na plateia, ele não estava falando para brasileiros, para nada, estava falando para essa audiência de agricultores do mundo inteiro, e ele disse o seguinte, ele falou: olha, os próximos 20 anos vão ser os melhores anos dos últimos 1.000 anos para você ser agricultor. E aí ele virou e disse o seguinte: e principalmente se você estiver no Brasil. Eu achei tão interessante aquilo. Então, os próximos anos vão ser os melhores anos para você ser um agricultor. Agricultor que eu digo, você trabalhar nesse setor, ou você ser um país que exporta bastante, que valoriza o agronegócio, como é o caso do Brasil. E se estiver no Brasil. Por quê? Repetido, porque a população ela está enriquecendo, ela está prosperando, e cada vez que ela prospera, ela come melhor, ela come mais, você tem um aumento da ingestão de proteína animal. Então, tudo isso vai o quê? Favorecendo o agronegócio. Claro, repetindo, talvez a gente ainda não tenha essa dimensão dessa importância do Brasil, mas hoje o Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma em terminar essa nossa entrevista dizendo o seguinte: nós somos hoje a maior força de combate à fome no mundo. Esse hoje é o retrato do agronegócio, do agricultor brasileiro e todos os outros setores que são ligados de uma forma direta ou indireta ao agronegócio brasileiro. Que bom terminar a entrevista com uma mensagem de otimismo, doutor Cabreira. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria recebê-lo aqui no programa Agrocultura RS. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer muito grande. Obrigada. O programa Agrocultura RS fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.